de rever amigos, né, meu marido? Mas você está perdoando. Já que eu vou pregar, não posso vir ao carro, mas a gente vai lá. Amém, vai ser, né? Então, é de rever a amiga. Então, que Deus abençoe sua vida. Tá? Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 103. Eu vou falar sobre gratidão. Né? Eu vou usar só o versículo 2. Vamos ler o 1 e 2, né? Vamos ler o 1 e o 2, mas eu vou falar mais do 2. Esse salmo, Davi está nos convidando a louvar, a agradecer o Senhor, que é um culto de gratidão, né? E ele nos exorta a trazer à memória as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus fez por nós, tá bom? Diz assim: bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Todos juntos? O 2. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Nessa versão que está aí no banco, fala assim que você não se esqueça de nenhuma bênção, né, que o Senhor te deu. E, então esse é o propósito do Salmo. Davi, ele escreve esse Salmo para trazer essa exortação para nós, tá bom? Então quando ele fala que a minha alma tem que me dizer, você vê que ele chama a atenção dele mesmo, né? Se você ler todo o Salmo, não vou ler todo o Salmo, ele fala para ele, depois ele fala para o povo, ele fala para o universo, ele fala para os anjos. Então assim, é uma chamada de gratidão, aqueles que receberam a bênção, que foram abençoados. Deus abençoou você esse ano? Amém. Deus te abençoe. Então nós temos muito para agradecer ao Senhor, né? Então quando ele fala assim, bendize a minha alma ao Senhor, essa palavra bendizer tem um significado no original. Quem fala hebraico aqui, levanta a mão. Então, eu não vou te chamar para falar o hebraico, porque eu também falo. Mas o significado é ajoelhar-se. Então, quando a gente chega no ambiente, a gente se ajoelha diante do Senhor, você já está bendizendo ao Senhor, né? Agradecido ao Senhor. Fala também de louvar, fala de adorar, fala de agradecer, que eu vou falar mais para frente, e fala de abençoar. Como eu estou aqui na reunião com os irmãos, né? Deus sempre traz uma palavra para um momento, para aquela hora. Quando eu oro, eu falo, Senhor, me dá uma palavra para levar para os irmãos que estão fazendo esse trabalho, para você que está aqui, não é? Que foi convidado, recebeu o convite e aceitou. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou também do significado do bem dizer, que é abençoar. O Senhor falou para mim, quando vocês, sabe, irmão, estão aqui, abrindo mão do tempo de vocês, para estar aqui, falando, abençoando alguém, né? Você também está bendizendo o Senhor. Eu estava ali pensando, né? Muita gente não gosta de vir no hospital, eu também não gosto. O hospital fala de doença. Mas eu tive uma experiência muito forte aqui nesse hospital, por um médico, que eu nem sei o nome dele, né? Vocês não sabem o meu testemunho, está ali meu esposo, mas nesse lugar, muitas vezes eu chegava aqui desesperado, arrancando roupa, um espírito de loucura, né? Fazia o tratamento aqui com a doutora Manon, que o marido dela até fundou a UAC na época, a Unidade de Apoio à Criança. Tu é dessa época? Eu sou da época da doutora Manon. Da doutora Manon. Então, a doutora Manon, né, uma psicóloga muito bacana. Então, assim, muitas das vezes eu entrei no hospital muito desesperada, sabe? Mas eu tive um encontro com um médico aqui, que a gente não sabe o nome dele, e aquele homem me passou uma receita. Você sabe disso, né, Dilson? Me passou uma receita de um livro. Ele falou, olha, senhora, o teu problema não é comigo, não. O teu problema é com Deus. Porque eu era depressiva, né? Tinha um problema sério na alma. E aqui Davi, você vai ver que Davi vai chamar a alma dele, vai falar com ele mesmo. Que a gente não entende, né? Por que a gente tem tantas feridas? E aqui ele está dizendo, agradeço ao Senhor. E uma coisa que eu não era grata a Deus, eu nem conhecia Jesus. Então, quando eu cheguei aqui, que aquele médico falou aquilo para mim, teu problema é com Deus, se todo médico falasse isso, a gente saia daqui curado. Mas a gente pode não ter todos os médicos, mas Deus tem os irmãos. Você que está aqui, sendo agente de Deus, para trazer uma palavra,
vontade do Senhor para as pessoas que chegam aqui desesperadas como eu. Eu fui numa consulta. Então ele falou comigo, mandou eu ir embora, mandou eu comprar um livro. E qual era o nome do livro? O Poder do Louvor. Ele ainda disse assim, ó, você vai ler, o diabo ainda vai fazer de tudo para você não ler esse livro. Então quando fala o diabo já entra no mundo espiritual, já entra no mundo de Deus. Então, porque você sabe, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu buscava na medicina aquilo que só Jesus podia fazer na minha vida. Porque Jesus é o psicólogo da alma, ele é o psiquiatra da alma. É ele que cura, ele te criou, ele me criou. Ele sabe, ele é o criador. Eu crio algumas coisas, eu crio boneco, eu crio muitas coisas. E quando quebra, eu sei exatamente onde eu toco para consertar. Então Deus me criou você. Deus sabe consertar o que está doendo, o que está quebrado, o que não está dando certo. Ele é o criador. Então, aquele médico me conduziu a Deus. E aí, quando vocês estão aqui, é isso que vocês estão fazendo, tá bom? Então, você vai ver que interessante que Davi está falando para a alma dele, para a própria alma dele. A alma é o quê? A alma é o intelecto, a alma é o psique. É onde está, muitas das vezes, os problemas das emoções do homem. Né? Que é coisas que vêm desde a infância. A gente estava aqui falando de um filme que as crianças são assoladas. É isso que o inimigo faz. Ele trabalha desde a infância da criança. A Bíblia diz: um espírito abatido, quem vai levantar? Só Deus pode levantar. Mas aí até aquela criança crescer, como eu, por 27 anos, tive um encontro com Jesus. Por 27 anos, como é que estava a minha alma? Toda estragada. Então a alma é a lembrança. A alma é o psique, a alma é a sua memória. Então ele diz: olha, traz a tua memória, todos, não ele fala alguns, ele fala todos os benefícios. Então essa palavra benefício aqui significa trabalho também, né? Além de falar que aquilo que ele fez, Deus fez. O que Deus fez com você esse ano? Deus te deu livramento? Amém. Amém? Deus te curou de alguma coisa, né? De alguma enfermidade? Deus fez algum bem para alguém lá? Benefício, é bem. É algum bem que Deus fez, mas também fala de trabalho. Diz que enquanto, irmão, vocês estão aqui, eu vou sempre me dirigir para vocês, porque é vocês que estão nessa seara. Isaías 64:4 diz que enquanto você está aqui confiando no Senhor, Deus está trabalhando por aqueles que nele confiam. Quantos confiam no Senhor? Se você confia no Senhor, pode ter certeza. Deus está trabalhando. Amém? A teu favor. E se, mas está tudo bem comigo, mas tem alguém da minha casa, da minha família. Eu quero dizer para você que quando você confia no Senhor, as pessoas da sua casa também são importantes para Deus. Tá? Deus também se importa com as pessoas que a gente ama. Então Davi, ele vai começar a falar. Aí você vai ver o que Deus fez por Davi. Ele começa a narrar. Versículo 3 ele fala: é ele que perdoa. E, gente, você sabe que é Jesus que nos perdoa. É Deus que nos perdoa. Deus enviou Jesus nessa terra. Nós éramos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram. Isso me inclui você. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Então teve tempo na vida de Davi que Davi sabe bem, né? Ele adulterou ali com uma mulher, colocou o marido da mulher na frente de uma batalha para morrer, né? Ficou fazendo cara de quem na caixa, já viu cara de quem na caixa? Fingindo que não estava acontecendo nada, que ele estava tudo bem, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí Deus envia o profeta e aí fala com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus, quando confrontava Davi com alguma coisa errada que ele fazia, ele não resistia. Ele quebrantava o seu coração. Ele dizia: Deus, é eu mesmo. O Senhor está falando comigo, eu pequei, né? E a gente sabe muito bem que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. E ser afastado de Deus era o que Davi tinha muito temor. Né? Uma certa vez ele disse: Senhor, não retire de mim o seu espírito. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, né, que eu e você temos esse coração, um coração quebrantado para falar: Senhor, é verdade, eu estou errado, eu preciso me consertar.
Então Davi sabia que era perdão. Ele diz, é Ele que perdoa, né, todos os seus pecados. Mas ele também, no versículo 13, ele fala, e é Ele que cura todas as suas enfermidades. Hoje eu estou pregando aqui para você no poder de Deus. Amém. Porque um dia eu tive encontro com esse Jesus. Esse Jesus que me perdoou, esse Jesus que curou a minha alma, né? Esse Jesus que me deu uma mente saudável. Eu tinha uma mente doente, né? Você não estava aqui quando eu estava falando, eu tinha uma mente doente. Eu chegava aqui desesperado, estava ali meu esposo tomando remédio de nervo, ia para a psiquiatria, fique paz, Jesus já me libertou, né? Jesus já me libertou. Eu tinha uma mente muito doente. Então, você vê, eu tive, né, essa graça de Deus de ser curado. Não foi médico, não foi remédio, não foi psicólogo, não foi o HFAG. Eu sou grata a Deus por tudo isso, mas eu sou grata também por pessoas, né, como você, meu irmão Adilson, como você, meu irmão, como você que está aqui, né? Não importa se tem um, se tem dois, porque aqui nesse hospital tinha um irmão chamado Francisco, outra irmã chamada Alessi, outra irmã chamada Rosemary, outra irmã chamada Cristiane. Olha quantos servos de Deus tinha nesse lugar, e quantas vezes esse povo ia me visitar na minha casa. Então eu não dou glória para homem, mas eu sou grata a Deus pela vida de pessoas como você, que está nesse lugar, no lugar certo, na hora certa, para ajudar as pessoas que Deus traz nesse lugar. Então, aqui, né, eu tive esse encontro com Jesus, essa cura, né, da depressão, da loucura, e hoje eu posso estar com a minha mente saudável, né, durmo bem, estou tomando remédio, né, durmo bem, graças a Deus. Então, ele ainda diz assim, é Ele que te redime da cova. Essa palavra redimir é libertar. Como eu falei para você, o pecado é uma prisão. Ele prende o homem, o homem sabe o que está errado, mas ele não tem força de fazer o que é certo. Mas Deus enviou Jesus. Se o pecado é uma corda, Jesus é o poder que liberta o homem. Então, Davi sabe muito bem o que é libertação. Quantas vezes Deus libertou, Deus vitória, livramento. Para Davi, Deus te deu livramento esse ano. Alguém pode levantar a mão e bendizer o Senhor por esse dia, por esse livramento. Maria, quantos livramentos Deus tem? Até aqueles que a gente não vê, Deus nos deu livramento. Aí olha o que ele diz, versículo 5, é Ele que renova a tua mocidade como a águia. Quantas vezes o irmão estava aqui falando, quantas vezes você pode se sentir cansado, mas quando você bendiz o Senhor, quando você adora o Senhor, quando você louva o Senhor, é isso aqui que acontece. Ele renova as tuas forças como na juventude. Por isso que alguém fala para mim assim, você se cansa de pregar? Não, eu me canso de ir para casa, de ir para fuga, não. Ah, Deus falando, ah, Jesus. Aí, isso que me cansa, vai pregar evangelho, eu fico o dia todo aqui se quiser. Eu venho para cá, fico aqui o dia todo falando desse Deus e não canso, porque o Espírito de Deus que mora dentro de nós, Ele nos renova. Eu achei interessante uma colocação que diz assim, olha, Ele te olha como uma criança, para Ele você é sempre jovem. Então Ele faz você ter força como de uma criança, de um jovem. Você não se cansa quando você está adorando e louvando o Senhor. Aí o versículo 20 tem uma palavra direta para vocês aqui, os irmãos que estão sempre aqui. No versículo 20 ele diz assim que os anjos obedecem à voz da sua palavra. Eu falei isso aqui, eu achei interessante. E Deus falou, diga isso para eles lá. Então ele diz assim, enquanto vocês, escute isso, irmão disso, não importa a quantidade de pessoas que estejam aqui, quando vocês abrem essa palavra poderosa, que a palavra de Deus é poder, amém? A palavra de Deus é poder. Foi por essa palavra que eu fui liberta. Foi essa palavra, 4 de Hebreus, versículo 12, que diz que ela penetra. Ela faz divisão da alma e do espírito. Mas nesse versículo 20, ele diz que enquanto você está pregando essa palavra, os anjos que estão ao nosso redor, eles saem pela ordem, eles entendem. Quando você está falando a palavra, eles saem para trabalhar em direção à palavra enviada. Por isso que não é multidão, é a palavra. Não tem nada a ver com quem está aqui, com o número de pessoas, é a palavra. Você está ouvindo isso aqui, meu irmão? Deus falou isso aqui literalmente de vocês para mim.
Ele disse, filha, diga para eles, quando eles abrem a minha palavra, os anjos começam a trabalhar, decalar, baixou e mandar nesse lugar. E você não vê, você não sabe. Mas um dia, quando a gente estiver lá em cima, Deus vai mostrar para você livramento de morte que Deus deu pessoas nesse lugar. Curas que Deus efetuou, porque a palavra é o poder. Então os anjos ficam esperando. Eu estou aqui, ó, falando, eu preguei sábado no lugar, sexta. Não foi sábado, sei lá, a gente prega todo dia, mas foi sexta, esses dias. Aí eu lembro que eu estava pregando. No final, foi sábado. A mulher veio, foi sexta ou sábado? Sábado. Sei lá, porque eu preguei 2 vezes, de tarde e de noite. Aí a mulher veio e ela disse, pastora, quando você estava falando a palavra, porque não é o que eu penso, o que eu acho, é a palavra de Deus que é o poder. Ela disse, a palavra queimava, ela entrava e ficava queimando, e eu bebendo água, e a palavra queimando. Então esse é o poder, essa é a palavra que Deus nos mandou fazer aqui. Continue falando. Se tiver um, se não tiver ninguém, fale a palavra. Porque os anjos estão trabalhando neste lugar, amém? Então, enquanto o apóstolo diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, você sabe disso, que ele está falando de coisas ruins, né? Esquece o passado, né? Esquece, tem coisa que Deus não deixa você esquecer. Que coisa é essa? É o que Davi está falando. Traz a tua memória aquilo que Deus fez. Hoje eu estou contando aqui o meu testemunho nesse lugar de experiência que eu tive aqui no HFAC com o médico. Então, no momento que eu estava vivendo era bom? Não. Mas hoje, depois da cura, da libertação, do encontro que eu tive com esse Jesus que está aqui na pessoa do Espírito Santo, então hoje eu tenho que trazer isso. Ó, Davi está falando o quê? Olha para trás. Você pode fazer isso? Olha para trás. Nós estamos já em novembro. Mês que vem já termina o ano. Quantas pessoas, talvez que você conhece, que fez planos de chegar até dezembro, não chegou nem, talvez em outubro, não chegou nem em agosto, já desceu a sepultura e você está aqui. Mas, passamos por uma pandemia, amém? E você está aqui. Então, se você está aqui, é porque Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito, a morte não te matou, porque Deus tem propósito na vida de cada um, e é isso que ele está falando. Se as coisas foram ruins, traz a memória, porque se você está aqui, Deus já te deu a solução. E aí, se eu estiver vivendo algum momento ruim, aí ele vai dizer uma coisa que eu achei muito bacana, que quando você está trazendo a memória, que esse é o propósito do Salmo, não esquecer das coisas que Deus fez. Então, agora eu estou vivendo, quem sabe você fala agora, pastor, eu estou vivendo um momento que não é ruim, aliás, que não é bom. Aí ele fala, então você traz a memória o que Deus fez por você de bom, porque quando você faz isso, vai renovar a sua fé. Amém. Quando você começa a lembrar, não, eu estou vivendo hoje esse momento aqui, hoje eu estou vivendo o momento da visão. Esse momento que eu estou vivendo agora, ainda está melhor, porque em 2018 o negócio estava feio para mim. Porque o diabo disse o quê? Tu não vai enxergar, tu não vai ler. Você viu que eu estou lendo? Eu não estou de grau, eu estou com cara de rica, mas eu não estou com grau, porque eu estou lendo bem, porque isso aqui já é milagre. Ainda tem algumas coisinhas que eu creio que Deus vai resolver, mas ele disse para mim no lugar onde eu fui pregar. Ele falou, enquanto você vai, eu vou te curando, abrindo sua visão, desembaçando sua visão. Então é assim o caminhar com Deus. Hoje ainda tem esse probleminha, mas o que eu começo a trazer? Poxa, Deus me curou de depressão, Deus me curou de loucura, Deus me deu um marido bonito, que trabalha aqui no HFAC. Gente, quantas coisas maravilhosas que Deus fez. Ele deu 2 filhos casados com mulheres. Isso é vitória. Tanta coisa boa. Porque quando eu começo a lembrar, a minha mente começa a se renovar e isso vai me dando força para eu continuar. O que eu vou? Eu sinto a presença do Senhor. Não vai dar lugar aqui porque eu estou no HFAC, né? Mas ele diz assim, ó, Deus fez até aqui. E ele vai fazer de novo. Amém. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, mas Deus me trouxe aqui para dizer, Deus fez e ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Está confiando nele? Ele vai fazer de novo o que ele fez em 2024, ele vai fazer em 2025. Está ouvindo? Mas você não pode
parar. Então, trazer a memória traz o quê? Renova a tua força, renova a tua fé, a tua esperança. Lamentações 3, se não me engano, 21, ele diz assim: disso me lembrarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. É aquele texto que diz assim: quero trazer a memória, porque o Salmo fala de memória. O Salmo fala de lembrança. Estou acabando. Então, as coisas boas a gente lembra, mas as coisas ruins, Deus já está falando com você. Eu, Deus que já te dei vitória, vou continuar te dando. Isso é passageiro, vai passar. Amém? Amém? Então, olha aqui, Deus falou isso comigo. Olha, as coisas boas ou as coisas ruins, ou as dificuldades que eu passo hoje não pode apagar o que Deus fez de bom por mim ontem. Deus fez alguma coisa boa para você. Amém. Então, você já tem que glorificar. Então, seja grato. Eu tenho lá no meu banheiro escrito: a gratidão é a memória do coração. Tá? E a murmuração é o louvor que exalta o diabo. Por isso que a gratidão é uma adoração, é um louvor. Toda vez que você é grato, né? Uma pessoa fez uma bondade aí um dia desse para mim, e aí eu fui numa loja. É coisa que acontece, irmão. Isso acontece com você também. Eu fui numa loja, aí cheguei, eu olhei o negócio, falei: a cara da fulana. E lembrei dela, porque ela fez um ato bom para mim. Porque toda vez que alguém te faz uma bondade, o que você quer fazer? Retribuir. Porque aquela pessoa vem na sua memória. Eu quero dizer para você que tudo, ó Deus, que você faz, tudo, Romaria, tudo, irmã, tudo, irmãos, que a gente faz para o Senhor, Deus é agradecido. Essa coisa da gratidão, isso a gente aprende com Ele. Ele é muito grato, Ele diz que Ele nos recompensa. Então, toda pessoa agradecida reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Quantos estão vivos? Respirando, respirando. Ninguém está na parede, né? Está todo mundo aqui. Pode estar passando por um processo, mas Deus já falou: vai passar, eu vou te dar vitória. Então, a gente tem muitos motivos, porque tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, quando a gente entende que Deus está comigo na minha história, então eu vou agradecer ao Senhor. Momentos bons, momentos ruins, eu estou sempre agradecendo. Salmo 116, 12, Davi também diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Então, toda pessoa que é agradecida, ela quer retribuir. Vai retribuir como? A Deus? A pessoas, com pessoas a gente retribui. Compra ali uma coisinha, né? Um limozinho. Mas o que você vai dar para Deus, se Deus tem tudo? Mas tem uma coisa que você precisa, nessa tarde, fazer, que Deus pede para a gente. De tudo que Deus tem, só tem uma coisa que Deus não tem: é o teu coração. Por isso que Ele diz: o que darei ao Senhor? Aí Ele diz assim: filho, dá no teu coração. Por que o teu coração? Porque quando a gente nasce, Deus entrega para a gente a chave da nossa vida. O coração aqui é a vida. Jesus deu a vida dele lá na cruz. Ele poderia não ter morrido na cruz. E se Ele não morresse na cruz, eu e você ficaríamos longe de Deus para sempre. Deus não criou a gente para ficar longe dele. Deus criou a gente para estar com Ele eternamente. Mas o pecado nos afastou. Quando Deus viu que você e eu, todas as pessoas, iam ficar longe dele, porque o diabo criou um problema, mas Deus criou um plano. Ele enviou o seu filho. Ele deu a vida dele para a cruz. Derramou o seu sangue. Ele nos comprou. A Bíblia diz que Ele nos comprou. O preço foi o sangue de Jesus. E Ele não pode, Ele é tão educado. Ele fala: eu dei a minha vida, eu dei minha vida para você. Aí Ele diz assim: agora eu quero a sua. Mas Ele é Deus, Ele te criou. Mas Ele nos deu a chave, chamada liberdade. Então Ele diz: agora eu quero o seu coração. Você pode entregar a sua vida para mim? Porque quando eu estava falando das bênçãos, e eu tenho certeza que se a gente abrir aqui, muita gente vai contar testemunho aqui de tudo que Deus fez ao longo desses anos. Livramento quando você era criança, livramento para o filho, né? Mudou a tua sorte e tanta coisa boa que Deus fez. Isso é bom, as bênçãos são boas. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas para contar. Mas
Ele agora, nessa tarde, ele está pedindo o seu coração, a sua vida como tem. Tem algo para colaborar com você, psicóloga. Você falou sobre a depressão, realmente, a doença da alma. E eu acredito, sempre quando eu vou atender um paciente, eu peço para Deus me capacitar para poder Você é explicar psicóloga? a demanda do Olha, paciente. que bacana. Então, a sua palavra vem diretamente para mim, como psicóloga, para atender meus pacientes, inclusive os que têm reações suicidas, os que têm depressão, muitas vezes não querem falar. Eu esqueci E teu não é nome. frescura. Não, é verdade. querida. É a doença da alma. A depressão é uma doença fria, invasiva e cruel. Quando você pensa que não, é uma captura. É teu E nome. Deus te curou, Bernadette. Deus te curou. Como? Eu sou psicóloga analista junguiana e um que acreditava muito em Deus. Ele era muito religioso, acreditava em todas as religiões e ele entregava a vida dele para Deus também. Freud já acreditava mais no homem como um ser que tinha que ser estudado cientificamente só. E nós não, nós junguianos, nós acreditamos no espírito, na alma. Quando você olha uma pessoa, Mas olha, você teu olha nome é ela, esqueci você esse olha a nome. alma. Qual é o nome dela? Bernadette. Ô, Bernadette, deixa eu falar, é verdade, É da né? alma. É da alma. É da alma, Bernadette. Não é só o corpo físico, da mente que não está trabalhando direito. É o nosso ser lá dentro, nossa alma. Então, Deus te curou. Curou. Que bom. Até os médicos também. Bernadette, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Davi diz assim, bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Porque a importância de você sempre adorar o Senhor, reconhecer e trazer à tua memória o que Ele faz por nós, é porque a gente tem a tendência, né, de repente a gente atribuir aquilo que só Ele faz Dividir a glória para outras pessoas. Eu não dou glória para homem, porque eu vivi nos psicólogos e é muito bênção, doutora Manon, como eu citei aqui, né, aqui nesse lugar, e muitos outros psicólogos na psiquiatria lá no Central, mas de tudo que você pode imaginar, né, nada pôde, nada, porque a Bíblia diz assim, Ezequiel 18, toda a alma é minha, Deus é o Criador, Ele me criou, aqui está esse aparelho, né, houve um Criador aqui. Então, esse Criador, ele sabe exatamente tudo sobre essa peça. Quando Deus nos criou para funcionar direito. Mas pela desobediência de um homem chamado Adão, o pecado quebrou o homem. Então, o único que pode, né, restaurar e consertar, porque a Bíblia é o manual, você falou tudo, é o Criador. Então, ninguém conhece mais a alma do ser humano do que o seu Criador. Eu estava quebrada pelo pecado. A gente vivia numa vida torta, numa vida de destruição. Quantos amigos a gente tinha nesse lugar que depois da situação que eu vivi com meu marido, a gente descobriu que não eram amigos, porque a nossa casa vivia cheia de pessoas, né, militares, comendo, bebendo, né, tanta coisa, e quando o dia mal chegou, todo mundo foi embora, mas foi a hora que Jesus entrou e trouxe pessoas certas para nos ajudar, tudo da parte do Senhor. Então, assim, o único que tocou na minha alma, ajustou a minha alma, equilibrou meu pensamento, o nome dele é Jesus. E nessa tarde aqui, Jesus está falando literalmente isso. Amém. Porque de repente entrou alguém aqui que eu contei a sua história, eu contei a sua vida. Mas o que está faltando, pastora? Está faltando você fazer o que Deus falou. Filho, não preciso de nada. Eu sou o Criador. Quando eu vi o João Marinho aqui com essa roupa, eu lembrei de Jesus, quando ele ressuscita, ali naquele horto. Você sabe que Jesus ressuscitou no horto? Foi um jardim. Por isso que Maria Madalena olha e fala, ele é o jardineiro, não é? Mas ele era o jardineiro, porque ele estava lá no jardim do Éden, quando tudo começou. E ele entrega a mensagem mais linda para uma mulher. Ele diz, vai lá dizer para os meus irmãos, eu estou aqui hoje falando isso para você, que Jesus está vivo. E ele está vivo, e eu não vou dizer do testemunho de alguém. Eu estou falando do meu testemunho. Estou falando dentro de um hospital para homens que trabalham dentro na área da saúde, que Jesus Cristo me libertou. E a maior prova de que ele está vivo é que eu estou aqui pregando para você, sem ficar doida, sem falar palavrão, sem beber cachaça,
né? Sendo restaurada para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração nessa hora.